Bom dia para todos. Mais uma vez eu volto a Milão com muita alegria. Quero agradecer a generosidade da Regina, do Máximo, por mais uma vez nos receber e nos dar essa oportunidade. Nós estamos passando pela Itália em função de uma viagem temática, uma viagem sobre as cartas de Paulo. Portanto, estamos com um grupo de aproximadamente 40 pessoas, em vários lugares do Brasil, para essa viagem pela Grécia e parte da Itália. Todos sabem do nosso trabalho da tradução do Novo Testamento. E nesse momento estamos nas cartas de Paulo. E a Regina foi muito feliz e inspirada ao colocar o nome Cartas de Amor. Porque o cristianismo, o evangelho como um todo, é uma mensagem de amor. Não é o aspecto filosófico da mensagem de Jesus que traz a grande novidade, que há de essencial no evangelho e que ainda não foi assimilado. É a sutileza do amor que ele propõe. Estamos num momento muito especial da evolução do planeta. Tivemos um movimento aqui em Milão, aproximadamente 100 mil pessoas, pedindo a queda dos muros, das barreiras. E isso parece-nos bastante simbólico. A mensagem central do Evangelho é de queda de muros. O benfeitor espiritual Emmanuel diz que o Evangelho representa o grande abraço da fraternidade. E para nós é muito simbólico iniciar aqui na Itália, porque a estratégia espiritual de tirar o Evangelho da Ásia e trazê-lo ao Ocidente, principalmente em Roma, se deve ao caráter afetuoso do povo italiano. Foi aqui que Paulo conseguiu fundar o seu quartel-general, exatamente porque o Evangelho requer um coração, principalmente um coração, antes de exigir um cérebro. E é isso que a gente quer destacar essa manhã. E nós nos recordamos de uma cena do livro Paulo e Estevão. Paulo estava na cidade de Éfeso. Ele fez uma pregação na cidade. No entanto, a mensagem do Evangelho original, não incluía imagens, nem comércio. E isso feriu o interesse de alguns artesãos locais. Houve então um movimento para expulsar Paulo da cidade. Eles foram até o teatro, não encontraram Paulo. Então aquela multidão enfurecida saiu destruindo tudo que encontrava. Destruíram a tenda de Áquila e Prisca, aqueles cristãos que receberam Paulo pela primeira vez no deserto. Isso deixou Paulo bastante abatido. Ele conta essa história para João, patrono desse país, e diz que a sua tristeza é porque os seus amigos Áquila e Prisca, pela destruição da tenda dos dois, ele disse assim: o sofrimento deles por minha causa. E João, o evangelista, responde: causa é do Cristo. Paulo concorda com ele e começa a chorar. Então João pede a ele que fique em Éfeso. Então Paulo começa a dizer a João: talvez estejas enganado. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até ao fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com um sincero desejo de servir a Deus. Até Jesus, a religião era vista como uma luta com o outro, uma luta com Deus. A própria comunhão da criatura com o Criador era vista como uma luta. Símbolo disso é o patriarca Jacó lutando com o anjo do Senhor. E até hoje, as pessoas, muitas delas, milhões, associam o aspecto religioso com lutas. No entanto, o Evangelho veio estabelecer um novo padrão de religiosidade e de espiritualidade. Não mais uma luta com o semelhante, agora uma luta consigo mesmo. A palavra de ordem dessa luta é autodomínio. Você ser capaz de estar no controle daquilo que antes te dominava e daquilo que domina a todos. Percebem que não se trata de eliminar vícios, nem eliminar imperfeições. Isso é meta de espírito puro. Emmanuel nos diz que a meta do Evangelho na Terra não é nos transformar em anjos, mas em seres humanos. Seres humanos possuem imperfeições, eles possuem vícios. O
problema é quando o vício é seu dono, quando a imperfeição te domina. Há aqui então uma luta clara que acontece no nosso coração. É preciso muita vontade, muita disciplina para o autocontrole, para perceber. Porque o aspecto mais delicado disso tudo é que muitas imperfeições e vícios nós sequer enxergamos. Elas agem em nós inconscientemente. Por isso o Evangelho fala de tanta luta. Mas nas relações com o semelhante, e agora na relação com Deus, a palavra de ordem é amor, fraternidade, doçura, ternura. Essas são as palavras que representam o Evangelho nas relações. É por isso que temos um enviado de Francisco de Assis, hoje como Papa, porque ele resgata esses valores do Evangelho, a fraternidade. Nós precisamos entender esse duplo trabalho de Paulo. Era preciso um homem forte, quase um guerreiro. Ele era o vaso escolhido de Jesus, exatamente por essas qualidades, pela sua força, sua disciplina militar. E por que Jesus queria alguém com esse perfil? Porque a humanidade estava na sua maioridade espiritual. Há muitos anos atrás eu era um jovem, muitos anos atrás. E alguns aqui ainda são jovens, 18, 19 anos. E a gente sabe que nessa idade nós somos apaixonados. Então, nesse período, a humanidade mostrava paixões, vícios, precisava realizar conquistas. Você não tinha uma comunidade europeia. Nós não tínhamos vivido ainda o iluminismo. A razão não era um valor universal. Hoje nós temos direitos humanos, dignidade humana, uma justiça mundial. Claro, tem muito que aperfeiçoar, mas temos esses valores. Jesus então precisava de alguém com o perfil de Paulo para trazer uma mensagem de autodomínio, disciplina interior. Por outro lado, precisava de alguém que fosse capaz de levar nas relações a mensagem de amor. E talvez esse seja aquele aspecto de Paulo que muitos não conseguem enxergar. Agora, traduzindo as cartas, eu poderia dizer com segurança que tenho encontrado uma outra pessoa. Eu diria o verdadeiro Paulo, a essência de Paulo. Paulo é um homem que ama profundamente. Um dos aspectos que chama a atenção na relação dele com a comunidade é que as pessoas para ele são irmãos, filhos, filhas. Ele trata como uma família e ele se sente como um pai em todos os sentidos. Então nós vamos encontrar na carta aos Gálatas, e quem tem criança ou quem já teve sabe quando você diz para um filho: se você não vier aqui, todo mundo já disse isso. E ele escreve na carta aos Gálatas: como vocês querem que eu vá até vocês? Com um abraço ou com vara? Se você não lê isso adequadamente, você pode ter uma visão equivocada do apóstolo. Esse é um pai falando. Porque para ele a igreja não é o que é para a gente. Hoje nós falamos em igrejas. Imaginamos que igreja é um templo de pedra. Mas igreja é uma palavra latina. Paulo escreve em grego. A palavra que ele usa é eclesia. Isso significa comunidade. Um grupo de pessoas que tem uma afinidade espiritual, que em razão disso se reúnem para fazer uma experiência coletiva. Porque você deve fazer uma experiência individual. Você deve estudar, orar, alcançar esse autodomínio, o que os nossos irmãos orientais chamam de iluminação. Mas há um aspecto da experiência religiosa que é a vivência comunitária. É quando o grupo se encontra, troca ideia, se reúne. É quando alguém ajuda o outro, quando o grupo cuida dos seus membros. Isso é a igreja, a comunidade. E Paulo se sentia alguém que amava a comunidade. Ele termina as cartas citando o nome das pessoas, mandando abraço um a um. Então ele é pessoal. E talvez isso nos incomode, porque geralmente vivemos em cidades muito grandes e desenvolvemos uma impessoalidade. A palavra hoje que todos adoram
privacidade. Paulo não conhece isso. Tudo dele é compartilhado. Ele é intenso. Não tem nada assim pouco em Paulo. O amor dele transborda. E ele mostra isso na sua fala, nos seus escritos e no seu evangelho. O mais curioso disso é que Jesus também era assim. Nós lemos o evangelho quando traduzido. Quando você lê no original, ou melhor, na língua original, você vê a força da fala de Jesus. Os símbolos são muito fortes, porque a mensagem do Evangelho tem a ver com o coração, com o afeto. E emoção, sentimento, é a nossa parte intensa. A razão precisa ser equilibrada, na medida certa. O sentimento tem que ser abundante. Essa é a principal característica de Paulo. Então, quando ele constrói uma ideia muito interessante, que é a ideia de carisma, que é o que eu gostaria de falar hoje. É claro que de todas as cartas de Paulo, nós precisávamos escolher uma. Eu escolhi, então, a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, e especialmente o capítulo 13. Fala do amor. Essa carta resume tudo que Paulo escreveu. Mas aqui nós precisamos aprofundar em algumas ideias centrais de Paulo. E eu vou começar pedindo ajuda do Espiritismo, porque ele tem chaves que ajudam a abrir as portas. Nós sabemos, na linguagem de alguns italianos, Ernesto Bozzano, que podemos dividir as faculdades do ser humano em faculdades anímicas e faculdades mediúnicas. Qual o critério dessa divisão? Não é o resultado, é a origem. Se o fenômeno tem a participação de um espírito, é mediunidade. Se não tem participação de um espírito, a não ser o meu, é anímico. Então eu posso aplicar um passe anímico. Os espíritos protetores estão no canto conversando e você está aplicando passe. Mas sem que você perceba, sem que ele se aproxime e o Dr. Bezerra olhe para o paciente e diga assim, aplica um passe no rim, tem 3 pedras no rim dele. Você não ouve a voz, mas sente uma vontade de de chegar a mão próximo do rim. Esse é um passe mediúnico. Percebe que, para quem está olhando de fora e que não vê espírito, qual a diferença do primeiro para o segundo? Tudo é passe. Então você pode deitar-se e sair do corpo. E passeia. Alguns passeiam até muito. É um desdobramento anímico. Você pode desdobrar-se e o seu benfeitor espiritual falar assim, está 10 minutos atrasado, temos trabalho hoje. É um desdobramento mediúnico. É interessante perceber essa diferença, porque nós somos espíritos. Temos todos esses recursos dentro de nós. Paulo sabe disso. Ele fala disso nas cartas. Ele acrescenta um elemento novo, importantíssimo. Para Paulo, tudo, inclusive o que você acha que é mérito seu, vem de Deus. Então você pensa assim, eu sou muito inteligente. Paulo diz assim, Deus te dá inteligência. Porque pensa conosco. E se você tiver um AVC, como eu vou saber que você é inteligente? Se você não fala mais. Pode ser tão sério que você não consiga nem raciocinar mais. Você pode perder, inclusive, o movimento motor. Então, é seu. Essa é uma pergunta importante de Paulo. O que é seu de verdade? Por trás de todas as nossas conquistas, há Deus, sustentando tudo. Inclusive permitindo. Porque se não houver a permissão de Deus, você não faz. Então, para Paulo, tudo aquilo que nós chamamos de faculdades humanas, inteligência, discernimento, bondade, fraternidade, tudo isso tem sua base em Deus. É interessante pensar assim, na fonte do rio, na nascente do rio, porque quem sustenta um rio é a sua fonte. Paulo vai dizer isso. Quem sustenta tudo é Deus. Se a fonte deixar de fornecer, tudo para. E quanto custa?
Quanto Deus cobra para manter o universo? Nada. Nada. Como se chama em italiano algo que eu dou não custa nada, grátis? Em Paulo, algo que nós recebemos de Deus e que não custa nada se chama graça ou caris. Daí vem a palavra caridade. Em grego é charis. Então, o maior caridoso do universo é Deus. Você pensa assim, mas eu amo meu filho, minha filha, esposa, marido. Mas quem fez seu marido, sua esposa? Quem criou teu filho, tua filha? Quem criou você? Tudo está na caridade de Deus. Vem gratuitamente do alto. Essa é uma compreensão profunda, porque deveria levar a todos nós a dois sentimentos muito difíceis: reconhecimento e gratidão. Reconhecer que tudo vem de Deus, até mesmo aquilo que nos parece um mal, e gratidão por aquilo que Deus nos entrega, nos permite realizar, e por aquilo que Deus permite que aconteça conosco. Reconhecimento e gratidão fazem parte de um relacionamento, quase um casamento entre a criatura e o seu Criador. Essa é a essência do Evangelho. Se esse relacionamento está com algum problema, e nós sabemos que matrimônio e problema são sinônimos, no relacionamento com Deus nós temos problemas. Por causa dele? Não. Por nossa causa. Há então alguns sentimentos que vão interferir no nosso relacionamento com Deus. Se você preferir, eu vou usar uma linguagem mais atual. Vou falar de religiosidade, espiritualidade, mas Paulo não gosta dessas palavras. Paulo vem de uma cultura que as coisas precisam ser mais concretas. Então ele fala de relacionamento. Um dos problemas que nós temos com Deus e que leva a gente a ter DR, aquela discussão de relacionamento, é a falta de reconhecimento, falta de gratidão e a incompreensão do caráter de Deus. Do caráter de Deus? Sim. Deus possui um caráter ético-moral. Por exemplo, Deus não faz acepção de pessoas. E às vezes a gente discute com Deus por causa disso. Porque você diz assim, por que essa pessoa que é malvada tem sucesso e eu, que sou bondoso, estou passando dificuldade financeira? Por que os meus amigos não estamos conseguindo fazer isso e as pessoas que eu não gosto estão conseguindo fazer? Isso gera uma incompreensão, porque Deus não atua em favor de alguém especial, atua em favor de todos. Por isso vamos encontrar no livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, biografia de Chico Xavier, uma definição do que é o bem e o que é o mal. Quando eu li essa definição, eu fiquei confuso, porque o benfeitor explica para André Luiz: o mal é o bem, e o bem é o bem. Vou repetir. O mal é o bem é o bem. Qual a diferença? O mal é o bem só para você. O bem é o bem para todos. Ele ainda explica. O mal é progresso, felicidade, conforto, bem-estar apenas para mim. O bem é progresso, bem-estar, conforto para todos. Por isso que a palavra-chave, o grande adversário do Evangelho, tem um nome. Esse adversário
é a origem de todo o mal. E o Evangelho vai lutar com esse adversário. Esse adversário se chama egoísmo. O egoísmo é querer todas as coisas boas. O egoísta é alguém fraterno, amoroso, caridoso, paciente, benevolente, apenas consigo mesmo. Essa é a diferença. Se não pensarmos com essa profundidade, nós corremos o risco de ser ingênuos. O ser humano sempre age para o bem. O problema é quando você age apenas para o seu bem. Então, nós já sabemos ser bondosos. O pressuposto do Evangelho é que você já sabe. Nós precisamos apenas extrapolar. Então, não se trata de aprender coisas novas. O que precisamos aprender é estender o bem para além de nós mesmos. Ampliar o bem. Incluir mais pessoas além de você. Esse é o desafio. Isso é combater o egoísmo. Ampliar o bem. Essa é a mensagem central que Paulo vai colocar em todas as suas cartas. Mas não se trata apenas de fazer algo. Nós podemos confundir isso com uma receita de café expresso. Você dá a máquina para alguém, tem que ser uma máquina italiana, e ensina a pessoa a fazer um macchiato. O Evangelho não é isso. Porque existem infinitas maneiras de fazer a mesma coisa quando se trata de amor. Então não é uma receita do que fazer, nem como fazer. É como você está quando faz. O capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios nos diz: não basta fazer coisas. A pergunta é: qual sentimento inspira as suas ações? Essa é a pergunta-chave. Enquanto você faz, o que você está sentindo? Porque evolução significa aperfeiçoamento em todos os níveis. Então, nós não podemos ter a pretensão de querer fazer as coisas de uma maneira tão perfeita quanto os anjos. Então, se tivéssemos aqui um anjo fazendo uma palestra, seria infinitamente melhor do que essa. Porque ele fala melhor. Ele usa melhor as palavras. O raciocínio dele é muito maior que o meu. A experiência e a compreensão de vida é muito maior. Ficaria injusto comparar essa palestra com a palestra de um anjo. Então, o critério divino não é esse. O critério divino é o percentual de amor. Porque você pode fazer de uma maneira imperfeita. Você realiza o trabalho e alguém olha, podia ser melhor, podemos melhorar aqui e aqui, mas Deus olha dentro de você e percebe. Ele colocou todo o amor que tinha. Ele colocou tudo. Essa é a grande metáfora daquela viúva que estava entrando no templo para colocar a sua contribuição. Se você está olhando externamente, por fora, o que você vê? Alguém que dá muito e alguém que dá pouco. Então você pode se comparar. Mas eu só fiz 10 palestras na minha vida. O Divaldo fez 10.000. Mas o que Jesus quer dizer é que no critério divino não é esse. Deus olha de dentro. Então ele sabe quanto você colocou. Quanto do seu amor está presente no que você faz. Essa é a mensagem. Então Paulo tem um jeito exagerado de dizer as coisas. Fala, mesmo que você seja um cristão exaltado, e fala assim, pode me queimar vivo, eu morro pelo espiritismo. Mas se você não tiver amor, não basta. Imagina que esse símbolo é muito forte. Ele está dizendo que você pode dar a sua vida, mas o amor é maior do que a sua vida biológica. Então, o
que nós fazemos precisa ter a nossa essência. A nossa essência é o amor. Todos os seres amam. Todos. O amor não depende de grau de evolução. Não depende se você tem muito ou pouco vício moral. Não depende se você tem muita imperfeição ou pouca imperfeição. Porque o amor é a força que liga, conecta o seu coração ao objeto do amor. Eu posso amar o crime. É difícil entender isso. Quando alguém é preso e ele entra em depressão, ele fica triste, porque ele não pode mais cometer crime. Cometer crime para ele é adrenalina, ele se sente vivo, ele ama. Por isso Jesus nos adverte, onde estiver o seu tesouro, lá está seu coração. Como se quisesse nos advertir, você se torna aquilo que você ama. É por isso que nós vamos ao Teatro Scala, de Milano, e você vê um cantor de ópera. 30 anos ele canta, 8 horas por dia, 15 anos de estudo, centenas de apresentações, ensaio, muita disciplina. Ele ama tanto a música que ele já se tornou música. Você não consegue mais distinguir. Por isso, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se o seu principal amor for Deus, você se tornará divino. Nós nos tornamos aquilo que amamos. Nessa carta, então, Paulo estava numa cidade. Essas pessoas que amavam profundamente. Essas pessoas amavam tanto. Elas se entregavam plenamente. Mas elas não tinham maturidade espiritual. Então, eles vivenciavam o amor como uma expressão física. Então, todo mundo dormia com todo mundo. Era muito amor. Corinto era conhecida como a cidade da prostituição. Na visão deles, falta de valores morais, entende? Mas não era isso. Se você olhar profundamente, não por fora, mas por dentro, você verá pessoas que amam muito. Então, talvez se você vivesse na Galileia, na época de Jesus, e você olhasse só por fora, você veria a prostituta de Magdala. Mas Jesus olha por dentro. E ele vê a santa dos leprosos. Ela amava muito. E era uma força tão gigantesca que ela não sabia controlar. Então ela foi tentando. Ela foi testando. E um dos testes que ela fez, eu vou me deitar com todo mundo. E não funcionou. Ela sentiu um vazio. Então ela encontra o Cristo. E Jesus diz a ela, você ama. Eu sei que você ama. Então me permita te ensinar a amar. Porque eu também amo como você. Eu sei o que você sente. Eu também fiz o mesmo. Eu deixei a minha morada celeste. Eu convivo com seres puros, milhões deles, que me assessoram. Eu construí esse planeta, mas eu resolvi vir aqui. E chamei ajudantes que são pessoas imperfeitas. Todos vão fugir. Mas você entende que eu amo. Então eu vim. Ela entendeu. Então ele começou a ensinar Maria de Magdala a administrar o amor que ela já tinha. Então, Paulo percebeu isso. Não se trata de mudar o que você faz. Trata-se de assumir o seu dom. Aquele potencial que você tem. E colocá-lo na direção do bem comum. Em conexão com Deus. Então, na cidade da prostituição, Paulo escreve o maior poema do amor cristão. Mas é claro, eles já amavam. Era só uma questão de ajuste. Por isso Paulo diz,
que você sente. Ou melhor, presta atenção no que você está sentindo quando você estiver fazendo. Porque o que você está sentindo enquanto você está fazendo define o seu nível espiritual. Não é o que você está fazendo que define o seu nível espiritual. É o que você está sentindo enquanto está fazendo. É por dentro. Então nós vamos ter que voltar a uma ideia anterior. Se eu estou brigando com Deus, porque eu não entendo porque Ele trata todas as pessoas de modo igual, eu paro de conversar com Deus. E adivinha o que acontece comigo? Me torno um egoísta. E vou utilizar todas as minhas forças para cuidar exclusivamente de mim, dos meus interesses, das minhas ideias. Mas eu posso ter outros problemas com Deus. Por exemplo, eu posso não reconhecer que tudo é dele. Esse aprendizado se dá em muitos níveis. Então, nós podemos ter uma experiência mais simples, alguém que acaba de desencarnar. E ele não consegue deixar o corpo, porque o corpo morreu. E ele está, o corpo é meu, me devolve. E os amigos espirituais estão assim, esquece isso. Ele nunca foi seu, é um empréstimo. Você recebeu, agora tem que devolver. Era como as bibliotecas antigas, pegava o livro e tinha a data. Na data você devolve. O corpo é a mesma coisa, mas nós não sabemos a data da devolução. Graças a Deus. Mas precisa devolver. É uma experiência básica. Mas essa experiência pode ser mais sutil. Francisco de Assis está triste. Ele sabia que chegava o momento de partir. Então ele começa a pensar na sua obra, naqueles companheiros que iriam assumir a direção da obra. E ele fica preocupado, porque sempre há perda. Tudo que se afasta da fonte é sofrendo perda. É natural. A luz do sol é mais forte no sol. Na terra é mais fraca. Isso é uma virtude. Se a luz do sol fosse tão forte aqui quanto no sol, todos cegos. Então ele se preocupava, porque ele imaginava que o seu movimento não teria a sequência, o mesmo nível que ele dava. Então ele se entristece. Ele percebia que os franciscanos não estavam tão simples assim, não estavam tão desapegados assim. Então ele vai encontrar-se com aquela alma querida com quem ele tinha afinidade. Ele então procura a irmã Clara. Vai com alguns franciscanos e Clara conversa com ele. E ela diz assim para ele: Pai Francisco, chamava ele de pai, você é alguém ainda muito apegado. Nessa hora foi aquela cara de espanto. As pessoas que acompanhavam Francisco ficaram de boca aberta. Apegado? Apegado a quê? Esse homem não tem nada. O próprio Francisco arregalou os olhos e ela disse a ele: você desapegou-se de todos os bens materiais, mas falta uma coisa. E ele: o quê? A sua obra, ela não lhe pertence. Nessa hora, Francisco deu um sorriso e ele voltou a ficar alegre, porque ele era muito alegre. Ele entendeu. Ele estava se apegando ao trabalho dele, mas o trabalho não era dele, era do Cristo. Precisava largar. Então, vê como é sutil esse reconhecimento de que tudo pertence a Deus. É uma experiência profunda. Nós podemos fazer num nível mais básico, Francisco de Assis está fazendo num nível muito mais alto. Então, o que é seu mesmo? Seu corpo? Esse nós sabemos que não é seu. Seus bens? Não. A obra que você faz? Não. Aquilo que você dá? Mas você está dando ou transferindo?
Eu dou o pão. E o pão é seu. O agasalho. Mas ele é seu. Será que eu vou desencarnar e vou levar? Então não é meu. Então eu estou dando ou transferindo? O que é seu de verdade? Essa é a pergunta do capítulo 13 da Carta aos Coríntios. O que é seu? Só seu. Intransferível. O amor você coloca em tudo. Esse é seu. Esse não se transfere. Ele apenas se mostra, mas não tem como eu entregar para alguém. Esse é o nosso dom. É a única coisa que nós podemos oferecer e é verdadeiramente nossa. Então, antes de você encarnar, um grupo de espíritos assinou uma nota promissória, um aval. Deixa ele ir, eu garanto. Por quê? Porque há um espírito superior que está avalizando você. Por que eles não se ligam a anjos? Qual o interesse que alguém superior tem em você? Sua inteligência? Será? Será que você é tão inteligente assim? Vamos chamar Sócrates. Então por quê? Porque tem algo que é seu, que é único, inconfundível. Ninguém tem. É o seu amor. E o amor que você tem, esse que é peculiar, é só seu. Cativa. Conquista. Vários seres. Alguns já são muito evoluídos, mas eles te amam. E eles vão te esperar. Não adianta mandar outro. É você. E quando você pensa nisso, você vai entender. Por que Lívia não foi embora? Deixou Emmanuel. Tanto marido bom. E lá volta. E acompanha há séculos. Paulo capta isso e nos ensina. Na verdade, é Jesus que ensina. Nas cartas, Paulo é o médium. Então ele diz assim, você quer realmente fazer algo que vale a pena? Não precisa nem me dizer o que é, mas coloque o seu amor. Coloque o seu amor. Porque se todo o seu amor estiver, isso vai se tornar algo importantíssimo. Profundamente importante. Vai tocar muitas pessoas. Então ele diz assim, ele começa essa carta. No início eu ficava ofendido. Hoje eu entendo. Começa falando dos palestrantes. A primeira chicotada é nos palestrantes. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então imagine, um expositor espírita. Você convida ele. A Valda convida. Venha falar na Suíça. Ele, Suíça alemã, italiana ou francesa? Só para eu escolher em que língua eu vou falar. Um palestrante espírita que fala alemão, italiano, francês, latim, grego, hebraico, japonês, chinês. Fala todas as línguas do planeta e algumas línguas de seres espirituais que ninguém entende. O que você pensaria? É o maior expositor do mundo? Não? É o maior expositor do mundo? O maior palestrante? Paulo vai dizer, ainda não. Tem um teste. Ele ama. Mas não é simples. Ele ama o filho dele, a esposa dele, a filha. Não. O que Paulo quer saber quando ele sobe? E ele pega o microfone. É com amor. Percebe? Onde está o seu amor quando você está fazendo as coisas? Porque você pode estar falando aqui agora e o seu amor ficou no hotel. Deixou ele guardado na mochila de mão. Veio você, veio a inteligência, veio o conhecimento, a habilidade, mas o amor ficou. Paulo fala, não serve. Não, é muito pouco. Percebem? E ele compara esse palestrante que veio com tudo, trouxe tudo, menos o amor. Ele compara esse palestrante a isso aqui.
Alguém entendeu? Não, o que está querendo dizer isso? Nada. Não quer dizer nada. Mano. A metáfora é nada. Você trouxe tudo, menos o amor. Resultado, nada. Eu trouxe o amor. E quase nada mais. Resultado, tudo. É chocante. É chocante. Ele diz assim, você faz as contas, chama um economista, calcula tudo que eu tenho. Aquele sapato que eu tenho tem 5 anos, vou dar tudo. Ficar só com a roupa do corpo. Não tenho mais nada. Como uma fruta por dia, uma garrafinha de água, dei tudo para o próximo. Me tornei um espírito superior. Paulo diz assim, ainda não. Não. Sabe por quê? Muitos aqui já fizemos isso. E você está aqui ainda. Quantos aqui já abriram mão de uma vida inteira para ficar em um mosteiro isolado orando? E você está aqui até agora. Não basta. É preciso colocar o amor. Então nós vamos encontrar pessoas que fizeram uma vasta ascensão espiritual. Elas subiram tanto que estão em colônias espirituais não acessíveis à maioria das pessoas. É mesmo? O que essas pessoas fizeram? Quantos livros ela escreveu? Quantas palestras ela fez? Quantos países ela visitou? É uma pessoa ilustre. Quem é essa pessoa? É a mãe de André Luiz. Mas o que ela fez? Ela foi mãe. Trabalhava onde? Dentro de casa. Mas como assim? Não estou entendendo. Ela não viajou o planeta fazendo palestras? Não. Ela apenas colocou todo o amor no que fazia. Então não importa o que ela fazia. Se era grandioso, se era pequeno aos nossos olhos. A intensidade do amor e a intensidade da entrega possui uma qualidade espiritual tão alta. Ela desencarna e o filho, médico, não consegue visitá-la. Essa é a reflexão, a grande reflexão do capítulo 13 da Carta aos Coríntios. A reflexão do amor. Mas se você quer algo mais palpável, Francisco Cândido Xavier estava correndo para pegar um ônibus, estava atrasado. E uma pessoa gritou, Chico! E ele, por favor, eu estou atrasado. Então Emmanuel, o benfeitor, aparece para ele e diz, atende. Ele olha para o ônibus, olha para a pessoa, perde o ônibus. Atende a pessoa. Depois de fazer o atendimento, sai. Tomar o caminho para onde ele precisava ir. E aí Emmanuel diz para ele, observa. E quando ele olha para a pessoa, uma energia de amor se desprendia daquela pessoa e vinha em direção a ele. E ele diz, é a cura que você precisava. Um problema no coração. Então, isso acontece apenas quando por trás do que você faz há o amor que você tem. É difícil explicar, mas é fácil de perceber. Há um grande maestro europeu, ele já se foi, chama Celibidache, um dos maiores maestros. Celibidache. Um amigo, Fábio Zanon, contou uma experiência com Celibidache. Eles estavam aprendizes de regência com a orquestra do Celibidache. E o Celibidache saiu. E esse amigo estava aqui vendo o companheiro reger a orquestra. Nada funcionava. Violinos desafinados. A orquestra é uma sutileza, porque os instrumentos precisam estar afinados. Não é só esticar a corda, é tocar no lugar certo. Isso tem a ver com o quanto de alma você está colocando quando toca. Então a orquestra estava uma tragédia, mas era a orquestra
de Trinidade. O grande maestro, algum músico ali amador? Não, ali só havia os maiores. Então ele tentava, e o Fábio disse, não vai funcionar. De repente, o amigo dele, já meio apavorado, inicia um outro movimento e a orquestra começa a tocar perfeita. Ele se espanta, olha para o amigo e ele faz um gesto. Trinidade entrou na sala. Bastou ele entrar. Pensa nisso. Bastou ele entrar. Quando a orquestra viu que ele entrou, saíram do nível mediano e foram para o nível de excelência que eles tinham. Por quê? Joga depois no YouTube. Trinidade. Você vai ver ele regendo. Ele é um Paulo, em todos os sentidos. Ele trata os músicos como filhos. Então, se tinha um violino que estava funcionando mal, sentava o violinista e conversava horas. Repetia o texto, o trecho. Muitas vezes, ele era um pai. E firme. Então, ele conhecia cada pessoa. Ele sabia o som de cada um. Ele olhava nos olhos de um músico dele, o músico já sabia o que ele queria. O melhor. Então, quando ele entra, bastou a presença dele. Então, dá para explicar? Não, mas você consegue sentir isso. Então, você está numa reunião mediúnica e manifesta-se um espírito. E todo mundo arrepia. Deus, que vibração! É o amor. É essa coisa imponderável que você coloca naquilo que faz. Nas suas relações. Em tudo. É uma entrega. Você está totalmente ali. É isso que Paulo pedia. Por quê? Porque Paulo viveu uma experiência muito forte. Todos imaginam que a grande experiência que converteu Saulo e o transformou em Paulo foi uma experiência mediúnica. Não. Eu conheci pessoas que já viram espíritos materializados. Já tocou, apertou a mão de um espírito materializado. Conversou. E eu perguntei para essa pessoa, que é um amigo, não vou falar o nome dele. Eu perguntei, e aí? O que aconteceu? Eu continuo mesmo. Eu tenho certeza da imortalidade da alma, mas estou com um probleminha. Os meus defeitos continuam os mesmos. Paulo estudou com os maiores mestres gregos da sua época. E ele estudou com o maior mestre hebreu do seu tempo. Então, se você talvez esteja imaginando que quando ele se encontra com Jesus, ele ficou impressionado com a cultura de Jesus, não deu tempo. Eles quase não falaram nada. Ele não teve tempo de perguntar. E quando ele pergunta algo essencial, Senhor, o que queres que eu faça? Jesus não responde. Diz, entra na cidade. Lá eu vou te dizer. Primeiro entra, depois eu te digo. Vou abrir um parêntese. No Espiritismo é assim também. Você não obtém as respostas. E depois entra. Depois você entra. Depois obtém as respostas. Porque nós não estamos falando de respostas genéricas, que é Deus. Estamos falando de respostas personalizadas. Por exemplo, Deus, que vida é essa que você me deu? O que você quer de mim? E ele vai te responder, vive. Eu vou te dizendo no caminho. No caminho eu vou te dizendo. Através de outras pessoas. Porque essa é a beleza. Porque se Jesus tivesse dito para ele, agora você vai pro deserto, fica lá 3 anos, você vai voltar, ficar 3 anos em Tarso. Ele não diz isso. Entra na cidade. E ele segue. 3 dias depois, alguém bate na porta. Paulo, eu sou Ananias, o homem que você persegue, que você queria prender. E Jesus esteve comigo. E ele me contou que encontrou com você. É verdade, encontrou mesmo. Percebe? Eram 2. E ele pediu que eu viesse aqui e te curasse. E põe as mãos. E ele volta a enxergar.
Então a vida acontece assim. As respostas vêm de múltiplos lugares, para que você tenha certeza de que são respostas. Mas não foi isso que impressionou Paulo. O que o impressionou é, imagine você, prendendo pessoas, perseguindo pessoas. E todas essas pessoas que você prende, todas essas pessoas que você tortura, dizem que estão seguindo alguém, que seguem Jesus. Todas apontam que esse Jesus é o Senhor, era o enviado. E ele não acreditava. Então, eu vou contar uma história, para você entender um pouco isso. Eu trabalho num tribunal, na Justiça de Minas Gerais. Eu estou disciplinarmente, há uma hierarquia. O meu chefe é o presidente do tribunal. Ele organizou um evento e deram uma ordem. Só entra identificação. Então treinaram os porteiros. Está entendendo? Se não identificar, não entra. O evento começou a entrada. O auditório estava cheio. Chegou o presidente do tribunal e falou, eu vou entrar, ele identificação. O presidente falou, eu não trouxe. Então o senhor não entra. Mas ele disse assim, você está certo, parabéns. Você realmente é um servidor competente. É porque nós estamos com um problema. Eu realmente esqueci, mas eu preciso entrar. Eu sou o presidente do tribunal. E o evento não começa se eu não abrir. O senhor está com a identificação? E ele então, uma pessoa lúcida, assim, ele tem razão. Ligou para a assessoria, traz a minha identificação. A identificação está certa. Trouxeram a identificação. E quem trouxe a identificação? O chefe da segurança. Então, o segurança estava ali e vê o chefe dele. Chefe, aconteceu algum problema? Não, vim dar parabéns a você. Está de parabéns. Agora vamos deixar o presidente entrar. Então imagine você perseguindo cristãos. E de repente, o tal de Jesus aparece para você. Brilhando mais do que o sol ao meio-dia. Qual a primeira coisa que você pensa? Estou errado. O que eu fiz? Qual outro sentimento humano que vem em você? Estou perdido. Estou perdido. É como um amigo meu. Ele fez uma ultrapassagem indevida. Quando ele ultrapassou, voltou, fez a curva, tinha uma viatura da polícia. O policial para ele. Documento. Ele entrega. O policial pergunta para ele, o senhor não viu a faixa? Ele falou assim, vi sim, senhor. Eu não vi, foi o senhor. Então, nesse momento, Paulo vê Jesus. Então, o que ele espera? Estou perdido. Já prendi mais de 100. Já torturei uns 50. E pior, eu estou aqui prestes a entrar em Damasco para prender um cristão. E agora? E naquele momento, vale a pena você ler esse trecho do livro Paulo e Estevão. Porque Emmanuel vai descrever em uma página e meia, usando todos os adjetivos que você puder imaginar, para tentar retratar o profundo amor de Jesus por Paulo. Jesus olha para ele, diz Emmanuel, com inexcedível amor. E pergunta com o mais profundo amor, Saulo, Saulo, por que me persegue? Por quê? Quase, por que, meu amado? Amor, por quê? Meu amor, por que você está fazendo isso? Então esse homem, em milésimos de segundo, entende por que Estevão entregou a própria vida. Sabe por quê? Porque naquele momento, Paulo viveu a experiência que um dia, quando nós vivemos, vai definir a nossa evolução.
é a experiência de se sentir integralmente amado. Incondicionalmente amado. Você quer dar razões. Você quer falar, mas eu vou fazer isso. Eu prometo. E o amor diz assim, eu já te amo. Eu já te amo. Não há nada que você vá fazer que vá aumentar meu amor. Percebe? Nessa hora, Paulo cai do camelo. Ele estava no camelo. Ele cai. Jesus diz, aproxima dele. Coloca as mãos nos ombros dele. E com mais amor ainda. Com mais amor ainda. Vai dizer a ele que dali por diante iria mostrar a ele o quanto ele deveria sofrer por amor. Sofrer por amor. Não é uma conversa fácil. Porque isso não é venda de seguro. Você chega assim, meu amigo, vem cá. Você quer evoluir? Então tem um plano para você. Plano Gold, Prata, Diamante. Como você quer? Não é isso. O que Jesus deixava claro ali era assim, Paulo, esqueça o que você já viveu de religiosidade. Porque você nunca olhou Moisés nos olhos nessa vida. Você não olhou Moisés. Agora você está me vendo nos olhos. Eu não quero um cristão. Eu não quero te converter a nada. Eu te amo. E eu quero que você diga para todas as pessoas o que dirige a vida é o amor. Essa é a mensagem do Evangelho. Então ele percebe que dali em diante é um relacionamento para ser construído entre ele e Jesus. Não por causa de Jesus, por causa dele. Jesus já estava com ele. E ele vai em todas as cidades. Ele será apedrejado. Porque dizia às pessoas, você é amado. Quem dirige a vida é um coração. É preciso trazer o amor para tudo que fazemos. Toda luta é porque um dia nós vamos aprender. E ele vai prosseguir. E no final, há uma cena que me chama muita atenção. Quando Jesus, depois que Paulo desencarnou, Jesus vem ao encontro dele. Mas Jesus poderia vir sozinho. E da primeira vez ele apareceu sozinho, mas agora ele vem acompanhado. Nada em Jesus é gratuito. Tudo em Jesus tem uma lição. Então Jesus vem acompanhado do lado direito, Estevão. Quem era o braço direito de Jesus no trabalho de Paulo? No trabalho de Paulo, Jesus tem milhares, milhões de trabalhos. Ele trouxe o seu braço direito, mas do lado esquerdo. E frisa Emmanuel, do lado do coração, Abigail, uma mulher, uma noiva. Então, não basta eu te dizer que Jesus dirigiu a vida de Paulo. Eu não vou conseguir explicar isso. Digo assim, dirigir. E você pensa no presidente da Itália, do presidente da sua companhia, em alguma autoridade dirigindo algo. Esqueça isso. Não tem nada a ver com isso. Para dirigir a vida de Paulo, Jesus tinha uma conselheira, a amada dele. Porque só pode dirigir uma vida quem ama essa vida. Todas as decisões relativas a Paulo, Jesus conversava com Abigail.
pensando em fazer isso. E a amada vinha, ela dava o recado. Desde o início, antes dele se converter, não se enganem. Estava doente, disse que recebeu a visita do espírito do irmão, e ela diz a Saulo, estava já morrendo. Ele me trouxe uma notícia maravilhosa, Saulo. Estevão esteve aqui em espírito, ele está vivo. Sabe o que ele me disse? Sabe o que ele me contou? Você não vai acreditar. Ele diz que Jesus tem um profundo amor por você. Ele não. Então Jesus teve que vir em pessoa. Então ele sentiu o amor. Era pessoal. Com você também. Comigo também. O caso de Jesus com você é pessoal. Mais adiante, ele, no início da atividade, vai fraquejar. E ela orienta. Paulo, ama. Ama. Depois de amar, trabalha. Espera. Perdoa. Porque o perdão fecha o ciclo e traz de novo o amor. Então sempre começa e termina no amor. O trabalho e a espera estão no meio. O início e o fim é amor. Inclusive o fim é amor a quem nos faz mal. Amor a quem nos prejudica. Para provar que o nosso amor é verdadeiro. Não é apenas um artigo de luxo. Um sentimento frágil que a gente só dá para quem concorda com a gente. E quando ele vê Abigail chegando, Jesus simplesmente diz a Paulo, ser feliz, Paulo, porque é da vontade de meu Pai que os verdugos e as vítimas se reúnam para sempre no meu reino.